meus amores! Tudo bem com vocês? Animados para aprender um pouquinho mais sobre geografia? Espero que estejam todos animadíssimos, né? Para a gente aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, muito importante. Bom, na aula passada, eu pedi que vocês já começassem a conhecer um pouquinho das atividades econômicas realizadas na região sudeste, no sudeste brasileiro. E hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Para isso, eu gostaria que vocês abrissem o livrinho lá na página 256. Abram lá para a tia Cris. Economia da região sudeste. Em relação aos aspectos econômicos da região sudeste, destaca-se por ser a mais industrializada e a que concentra o setor de serviços mais desenvolvidos do Brasil. Alguns dos maiores centros econômicos da América do Sul estão localizados no Sudeste. Além disso, nessa região, as atividades agropecuárias são bastante desenvolvidas. Então, vamos falar um pouquinho dos assuntos que vem abordando nesse parágrafo. Ele vem trazendo complementos muito legais e que, para nós conhecermos atividades econômicas da região Sudeste, é fundamental. A primeira coisa é que a região Sudeste ela é uma região muito industrializada. Isso explica um pouquinho a população enorme que essa região tem em relação ao seu pouco espaço, em seu pouco território. E que essa população, apesar dela ser enorme, ela é mal distribuída. Por quê? Porque as pessoas vão para os lugares em que tem a oportunidade de trabalho, né? Onde você tem ali a forma de que te propicia uma qualidade de vida melhor. E isso vem ser as indústrias. Por isso é uma região em que você encontra pessoas de muitos outros lugares, de países diferentes. Você encontra pessoas de regiões diferentes que vêm para cá para tentar uma oportunidade de vida melhor. E ela é a mais industrializada entre as 5 regiões brasileiras. Além disso, os serviços que tem nessa região são serviços que dão apoio até mesmo a outras regiões. Lembrando que nessa região nós temos as 2 cidades metrópoles, que é São Paulo e Rio de Janeiro, que são cidades que desenvolvem trabalhos que influenciam em outras regiões, moradores que não são nem da região, né, mas que são beneficiados por esse trabalho. Consegue atender toda a demanda? Não, mas desenvolve um trabalho que reflete em muitos locais. Então vamos conhecer um pouquinho da agricultura? Aqui fala que as atividades agropecuárias, ou seja, locais que desenvolvem tanto a agricultura quanto a pecuária, são destaques nessa região também. Então olha bem, a agricultura é praticada em todos os estados da região sudeste. Os principais produtos agrícolas são a cana-de-açúcar, o café, a soja, o arroz, o milho, o feijão, a mandioca, além de verduras e frutas. A agricultura comercial predomina na região. Bom, então como a gente sabe que a região sudeste é uma região industrializada, a gente fica assim, nossa, que a indústria pertence ao setor terciário, né? Como é que fica as outras atividades? A gente já começa a ter um detalhe maior. A agricultura a gente já sabe que é desenvolvida em todos os estados da região sudeste, nos 4 estados que a compõem. De forma predominante, a agricultura comercial. Você se lembra o que vem ser essa agricultura comercial? A Cris já falou para você de 2 tipos de agricultura. A agricultura de subsistência, que é a agricultura que você faz o plantio para a sua subsistência, para a alimentação familiar, e a agricultura comercial, onde o objetivo principal é abastecer, né, o mercado, o comércio, que faz a venda desse produto. Quando a gente fala sobre o café, que tem até um saiba mais, esse café ele vai ser muito falado lá na era imperial, que nós vamos começar a trabalhar em história. Por quê? Porque foi um dos grandes desenvolvedores da economia. A partir do café você tem o desenvolvimento dos meios de transporte, porque precisa, né, de um transporte que seja mais ágil, mais rápido, para fazer a entrega. E porque você está falando de um interior, né? E aí em alguns interiores, alguns lugares, você não tem área litorânea para portos. E aí precisa de pensar em uma outra estratégia.
é onde tem o desenvolvimento do transporte nessa região e também o desenvolvimento da economia. Então, foi um cultivo em que você teve o avanço da economia da região sudeste. Em história você vai ver isso muito bem. Bom, vamos lá falar da pecuária, página 258. Embora o Sudeste seja bastante urbanizado, ou seja, tem uma população grandiosa urbana que mora na região urbana e tem condições para isso, a pecuária também é uma atividade muito desenvolvida na região, onde se destacam os rebanhos bovino e suíno. O estado de Minas Gerais é o terceiro maior criador de gado bovino do Brasil, não é só dentro da região. É o terceiro maior criador de gado bovino, ou seja, de bois, do Brasil. Além disso, é responsável pela criação de mais da metade de gado suíno da região. Esse estado também se destaca na produção de leite. É o maior do Brasil, embora haja produção de leite em todo o Sudeste. A avicultura da região é a mais moderna do país e é praticada principalmente no estado de São Paulo, maior criador de codornas do Brasil. Então, quando você fala da pecuária, assim como a agricultura, que também é desenvolvida em todos os estados da região sudeste, você está falando de uma pecuária que também envolve a tecnologia, que envolve equipamentos bons, que permite esse desenvolvimento da pecuária. Você vê aí os lugares que recebem um destaque pelo tipo de criação. E o nosso estado é um deles, que é o terceiro maior criador, de gado bovino do Brasil. E, além disso, um dos maiores produtores de leite. Isso se dá também pela criação de gado bovino. Mas isso vem de muito tempo e nós permanecemos assim. E aí vale a gente destacar o que lá no primeiro parágrafo fala, que as atividades agropecuárias, apesar de ser uma região super industrializada, as atividades de agropecuária, elas são importantes para a economia e são realizadas nos estados. Vamos para o extrativismo. No Sudeste, destaca-se o extrativismo mineral, pois o subsolo da região é bastante rico em diversos minérios. Desde o século XVIII, a região que hoje forma o Sudeste passou a receber um grande número de pessoas. A gente já está sabendo disso, né? Em história nós falamos desse período dos minérios, a era do ouro, onde você acaba com as riquezas, litorâneas, o solo fica escasso, fica desgastado, escasso não, fica desgastado, e você ali não tem uma quantidade de plantio que tinha antes da cana-de-açúcar. Eles vão procurar outras riquezas. E essas riquezas estão nos minérios, estão nas minas. Então essa atividade também vem de algum tempo já da região sudeste. Então, desde o século XVIII, a região que hoje forma o Sudeste passou a receber um grande número de pessoas, inclusive de outros países, para trabalhar na mineração. Por isso, essa atividade foi uma das responsáveis por atrair pessoas e povoar a região. Os principais minerais explorados no Sudeste são ferro, manganês, ouro e pedras preciosas. A extração desses minerais ocorre principalmente em Minas Gerais, que é o maior estado minerador do Brasil. Mas também são explorados na região minérios radioativos, como o tório e o urânio, sobretudo no litoral do Espírito Santo. O petróleo é explorado em todo o litoral da região sudeste, principalmente no estado do Rio de Janeiro, o maior produtor do Brasil, maior produtor de petróleo. Na região também se extrai o sal marinho. Além do extrativismo mineral, no Sudeste também é praticado o extrativismo animal, principalmente a pesca. São Paulo e Rio de Janeiro são os grandes produtores de pescado da região. Então, quando você fala de extrativismo na região Sudeste, você está falando de dois principais tipos de extrativismo, o mineral e o animal.
onde quem maior recebe destaque é o extrativismo mineral, devido às petrolíferas. Você está vendo aí que Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo, é o maior explorador, né? É o maior explorador de petróleo no Brasil. E além disso, você tem o extrativismo animal, que é principalmente devido à pesca. Na região sudeste, não é muito comum você encontrar o extrativismo vegetal. Por isso que o extrativismo mineral e animal recebem destaque. Tá bem? Vamos lá para a página 260, comércio. Assim como a agricultura e a indústria, o comércio da região sudeste, tanto interno quanto externo, é bastante desenvolvido. O movimento comercial mais intenso ocorre nos portos e na capital de cada estado. O Sudeste exporta café, açúcar e sal e importa combustíveis, produtos químicos, entre outras mercadorias. As atividades comerciais abrangem tanto as grandes transações como no comércio atacadista, como as de quantidades menores de produtos que ocorrem no comércio varejista. Então, você tem um comércio tanto de importação e quanto de